Salve galera, eu sou o Gardini Dev. Nesse vídeo eu vou contar um pouco como foi meu primeiro estágio, mais especificamente meu primeiro dia nesse estágio. Eu comecei a trabalhar como front-end em 2022, lá em fevereiro, e na época eu nem queria nada, era outra época, era muito mais fácil de conseguir vaga. E aí um amigo meu mandou mensagem e falou assim, pô, você não quer trabalhar não? Eu falei, com o quê? Ele, front-end, eu sabia HTML e CSS, um pouco de JavaScript. Eu falei, como que é? Ele, vem e descobre. Aí eu falei, beleza. Aí eu tive uma reunião de 10 minutos com o dono da empresa, que era uma empresa pequena, e ele falou, beleza, segunda você começa. E eu fui sem saber nada. No primeiro dia ele me deu uma aula ali sobre GitHub e tal. Eu já tinha um pouco de familiaridade, mas pouca mesmo. Ele foi lá e me mostrou na lousa, isso aqui é uma branch, isso aqui é nananã. Foi muito tranquilo, recebi meus materiais, e aí a primeira coisa foi baixar as coisas no computador. Eu não sabia fazer isso, eu não sabia colocar, eu não conhecia as IDEs que eram utilizadas lá, JetBrains, essas coisas. Mas, beleza, pedi bastante ajuda ali para os outros estagiários que já estavam lá há mais tempo. Era uma empresa pequena, tinha uns 10, 15 funcionários. Então era basicamente eu, o chefe sentado lá atrás e os funcionários. Já vou começar contando uma cagada que eu fiz quando eu estava no estágio. Um dia meu chefe pediu para eu alterar uma cor de uma variável. Falou, todo lugar que for laranja, você altera para azul, por exemplo. Eu não sabia que tinha variáveis ainda, que eu podia mudar isso num lugar do código e alterar em todo lugar que era essa variável. Então o que eu fiz? Eu passei 2 dias procurando no código inteiro, não sabia usar Ctrl F direito também. Procurando no código inteiro todos os lugares que aparecia aquela cor, aquela variável, apaguei a variável e escrevi o código hexadecimal, escrevi o hex. Escrevi o hexadecimal, então eu passei 2 dias, eu mexi em muitos arquivos. Eu mandei a PR, tinha 30 arquivos. Mas aí meu chefe falou, que porra que você fez aqui? Eu, mudei a cor, né? Não era pra mudar a cor? Aí ele, não, cara, você tem que mudar a cor assim, assim, assado. E aí eu passei mais, um dia desfazendo o que eu fiz. Porque eu não sabia como, por exemplo, voltar no início da branch, eu não sabia como desfazer aquilo de uma forma fácil. Eu fui voltando arquivo por arquivo e reescrevendo a variável certa. Então, hoje em dia eu olho pra trás, eu acho isso muito engraçado. Mas é algo que tá todo mundo suscetível a acontecer e mesmo assim não fui demitido, gente. Então, mostrando, a não ser que você faça uma cagada muito, muito grande, você não vai ser demitido das coisas, principalmente se você for um estagiário. Logo no início eu não sabia muita coisa, então meu chefe me pagou um curso. E eu comecei a estudar para esse curso e isso foi um problema. Por quê? Porque eu chegava, colocava meu fone, fazia o curso, dava meu horário e eu ia embora. E eu fiquei assim por umas 2, 3 semanas. E aí ele me chamou na sala dele e falou assim, cara, você tem que conversar com os outros, você tem que se comunicar, você tem que tentar entender o que está acontecendo à sua volta. Você não pode só chegar e ficar 100% focado no teu curso. Eu sei que é importante você fazer, mas não é assim que a banda toca. E isso é um conselho que eu dou pra vocês. A parte mais importante de qualquer lugar é a comunicação. A habilidade técnica você aprende, você estuda e você aprende. Comunicação, você precisa chegar a saber se comunicar, saber perguntar, mostrar interesse. Isso é o que as empresas mais valorizam. E aí eu lembro que eu comecei num projeto trabalhando com React Native, né, com desenvolvimento mobile, e fazia app ali e tal. E comecei a entender ali sobre o React Native e tal, fazer telinha. No começo era tudo muito meio que mágico, assim, na questão de escreve essa palavra que tal coisa vai acontecer. Por quê? Não sei. Bota esse espaçamento aqui, coloca múltiplo de 4 nos espaçamentos. Só fui aceitando o que o meu chefe falava. Mas foi dando certo, fui fazendo os apps. E aí, eventualmente, eu mudei para outro projeto ali, que era com React e não React Native. Hoje em dia, eu vejo os dois, eu vejo uma semelhança gigantesca. Mas para mim, na época, foi algo um pouco diferente. Tanto que eu lembro que eu fiquei uma semana, sim, literalmente uma semana olhando o código para entender, para conseguir fazer alguma coisa. Eu fiquei uma semana sem produzir nada e não fui demitido, tá? Então não tenham medo de quando vocês começarem, vocês não saberem o que fazer. Mas aí fiquei uma semana nesse projeto aí de React, quer dizer, entendendo o projeto de React. E aí eu consegui entender e comecei a fazer coisas e tal, e fui entendendo, até que depois eu comecei a aprender um pouco de back-end, que, de novo, parecia que eu estava no início. Era um monte de palavra mágica que eu não sabia o que significava, eu sabia que eu precisava fazer X arquivos para as coisas funcionarem, eu copiava o arquivo, jogava lá, mudava o que precisava e torcia para dar certo. Não fiz muita coisa, fiz um put, um patch, coisas assim, de CRUD mesmo. Mas era muito legal. E a mensagem principal que eu tenho para dar para esse vídeo é: vocês não vão saber nada no primeiro estágio de vocês. Vocês vão entrar perdidos
E é isso, é a intenção mesmo, tipo, você tá lá para aprender. O mais importante é você saber se comunicar, saber perguntar o que você precisa aprender e conversar, fazer amizade, fazer networking. Isso é o mais importante. Depois de um tempo eu aprendi as habilidades necessárias, encontrei uma outra vaga melhor mais pra frente e mudei, porque esse estágio aí, por mais que muito obrigado pela oportunidade, pagava bem mal e era presencial. Então assim, ainda bem que eu saí, mas de novo, agradeço muito porque senão não estaria onde eu estou hoje. E sou amigo do pessoal ainda até hoje e tal. O mais importante é isso, é a comunicação, o networking. Porque uma hora você é demitido, uma hora algum amigo seu é demitido e você precisa ajudar essas pessoas assim como elas podem te ajudar também. Isso, esse vídeo foi um pouquinho mais falando ali sobre como eu comecei e também para mostrar para vocês que não tem problema errar e que o foco sempre é a comunicação, porque a habilidade vai mudar de uma empresa para outra, a tecnologia muda a cada ano, mas a comunicação é sempre um fator essencial para qualquer ambiente de trabalho. Se curtiu do vídeo, já me segue em todas as minhas redes sociais, @GardiniDev. Deixa seu like, comenta aí o que vocês querem ver pro próximo vídeo. E é nóis. Um beijo e tchau. Ó o bração do pai. É carnaval, fi.